Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu podes pôr a mão sobre o teu coração e cantar: Deus está em mim. Vamos lá? Deus está em mim, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes. Agora para essa irmã bonita, elegante, que crente é bonito, elegante, né? Então dá um sorriso para ela e declara sobre a vida dela, porque nós podemos ver Deus umas nas outras, amém? Deus está em ti, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes. Eu sei que nós sabemos, mas vamos declarar mais uma vez: Deus está aqui. É por causa dele, é por ele, é dele, é para ele. Se não fosse a presença dele, não faria sentido. Se não fosse por ele, nada aqui fazia sentido. Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu vou pedir para tu ficar só um minutinho de pé, mas só para fazer algo. Existe a profecia, né? Profecia é assim, diz o Senhor, é Deus quem tem que falar. Mas existe a palavra profética que nós podemos liberar. É aquilo que está descrito na Bíblia, está exarado, está exposto. E a gente pode declarar sobre a vida da nossa irmã, do nosso irmão. Então eu queria que 5 pessoas, quantas pessoas? 5 mulheres, 5, tem homens aqui. 5 pessoas, amém? Tu fosses a 5 pessoas e declarasse algo sobre a sua vida. Tu consegues fazer isto? Mas não pode ser alguém que está do seu lado aí. Porque senão fica fácil, já ficou o dia inteiro, não é? Como diz os portugueses, epa, assim não dá, pá, assim não. Então, queria que tu saísses do teu lugar e fosse a 5 pessoas e declarasse algo profético sobre a sua vida. Tu podes liberar uma palavra profética sobre a vida dessa irmã abençoada? Vamos lá? Isso, com um sorriso. Não franze a testa não, gente. Não franze a testa não, isso. 5 pessoas, vai lá. Tão certo como o ar que eu respiro. 5. Dá um abraço nela. Olha no seu olho, dá um sorriso agradável. Declara algo sobre a sua vida, porque todos nós podemos liberar uma palavra de bênção para a vida de alguém. E quem sabe não vai ser a cereja do bolo da conferência para ela, não é? De tudo que ela ouviu, quem sabe não é a palavra profética que estás a liberar agora sobre a vida dela, que vai marcar essa conferência. Aleluia! Ô glória! Quão bom e agradável estarmos em comunhão. Isso, dá um sorriso. Sem sorriso não vale. Vai lá, tem que rir. Oh, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh glória! Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta,
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Só quem está grata por essa conferência, aplauda Jesus, aquele que te trouxe a este lugar. Glória a Deus. Pode se sentar. Quando sentar, dá um glória aí para Jesus já, né? Já senta dando glória. Tá. Irmãs, eu sou do Rio de Janeiro, na verdade, Duque de Caxias. Quando eu falo já o Caxias, já todo mundo, um monte já me imitou já. O Caxias, não é? O português também fala bem chiado, então acaba que eu não... às vezes eu acho que eu já perdi um pouco do jeito carioca de falar. Mas alguém sempre identifica, você é do Rio, né? Eu acho que às vezes eu falo mais trem, graças a Deus, do que carioquês, né? A gente tem tanto mineiro, tanto goiano lá, que a gente convive com tanto mineiro e tanto goiano, que a gente acaba falando trembão, graças a Deus, menino custoso, né? Querendo comer piqui, querendo comer pamonha. Mas eu sou de Caxias, Rio de Janeiro. Minha família está toda aqui no Rio de Janeiro. Eu sou a irmã do meio, eu tenho uma irmã mais velha e a mais nova. E nós temos a alegria de ser a terceira geração de crentes na nossa família. Então, meus avós, tanto por parte de pai, por parte de mãe, se entregaram a Jesus. E daí, meus tios, né, por parte de mãe, eu só tinha um tio que não era cristão, ele se desviou depois da morte do meu avô, ele não aceitou muito bem. Mas também Jesus já o recolheu, e antes da sua partida, muito obrigadinha, antes da sua partida, ele se reconciliou com Jesus. Mas todos os meus tios são crentes. E por parte de mãe, é tudo envolvido com música, maestro, coral, obreiros, pastores. Então, quando se reúne, é aquilo, né, irmão? A gente só fala igreja, crente, Jesus, canta. E nós, filhos, que é da terceira geração, também todos crentes. Eu não tenho, para não falar que eu não tenho, eu só tenho um primo que não é crente, que é o filho do meu tio. Mas que nós já temos orado, amém, para a sua família, para ele se converter. E por parte de pai também, toda a minha família é crente em Jesus. Meus tios são crentes em Jesus, servem ao Senhor, e são obreiros, são pastores. Meus primos também pastoreiam. Então, a nossa família, eu tenho alegria na minha casa. As minhas irmãs, as minhas duas irmãs, a Cris e a Eline, são pastoras também. Meus cunhados são pastores. E a minha sobrinha, nós estamos profetizando que vai ser pastora. E ela já fala, é pastora Esther. Amém? Pastora não pode obrigar. Não, a gente só indica intensamente. Não é? Intensamente. Mas eu sirvo a Deus há 18 anos ali em Portugal. Né? Eu fui para passar 3 meses. Foi a convite mesmo de uma igreja lá. Um pastor português estava com uma dificuldade na área do louvor, ministros de louvor. E na época eu tocava, cantava. Ainda canto, né? Canto, toco. Mas eu era ministra e ele fez convite, ele era amigo do meu pai, e para ficar 3 meses. Aí eu fui achando que ia ficar 3 meses. Vou lá, pai, rapidinho, vou conhecer Portugal, tenho essa experiência missionária e volto. E já lá vão 18 anos, né? Deus faz essas coisas com a gente, né? E tenho alegria, né? Passei algum tempo servindo na igreja que eu fui convidada. Depois o meu tempo ali acabou. E eu tenho a alegria de ter fundado uma igreja ali. Por acaso tem o nome Catedral da Família. Depois que a gente registrou o nome e tal, que eu fui ver que tem uma catedral grande da família aqui, né? E eu tenho que conhecer essa pastora, a pastora Cássia, porque tem o mesmo nome da igreja. Agora tem uma Catedral da Família em Portugal, a pastora Adriana. Mas nós fundamos, fez 13 anos em novembro, que nós estamos servindo a Deus ali em Alcochete. É um lugar pequenininho, 18 mil habitantes, mais ou menos. É um lugar que é conhecido por exportou muito sal, né, para Portugal e também para as outras nações, e nós declaramos que esse legado, essa identificação sobre Alcochete vai ser agora espiritual, né, para exportar o sal do mundo, que é a igreja, né? Então, nós estamos lá em Alcochete, servindo a Deus, e também temos uma igreja no Seixal, que fica uns 40 minutos de Alcochete. Portugal, irmãos, nós precisamos orar por todas as nações. Como eu estou em Portugal, eu peço que vocês orem sobre a nação portuguesa. Nós não somos nem 2% da população como crentes, né? A última pesquisa a Aliança Evangélica fez, deu 0,39 das igrejas ligadas à Aliança Evangélica. Imagina,
nós vamos dizer que nós tenhamos 3 vezes mais igrejas do que as igrejas que estão ligadas à Aliança Evangélica. Então, no máximo, aí 1,5, 1,2, né, de crentes em Portugal. Então, nós estamos dentro dos países menos evangelizados, mas nós temos visto um mover muito poderoso de Deus. Nós estamos agora comentando um pouquinho daquilo que Deus está fazendo em Portugal. Né, eu tenho essa igreja do Seixal, 90% são portugueses que foram realmente salvos. Por que salvos? Porque realmente não conheciam a Jesus, não tinham ainda contato com o Evangelho, e tiveram o primeiro contato com o Evangelho, com Cristo, com a igreja, né, através, nesse período. Então, a gente fica assim muito feliz, né? A gente estava falando agora há pouco, tem 3 semanas que uma jovem foi lá na nossa igreja, aí ela pediu, a menina, que é uma obreira da nossa igreja, estava trabalhando, eu quero ir na sua igreja, portuguesa, né? Isso já é um milagre, eu quero ir na sua igreja. Aí foi na igreja num culto, e chegou no culto, a pastora que ministrou não fez o apelo naquele dia, e ela estava falando, olha, eu já posso aceitar Jesus? E a irmã olhou para ela, como? Eu já posso aceitar Jesus? Fala lá com a pastora que eu quero aceitar Jesus. Aí a irmã foi lá, pastora, a senhora já terminou a conversa, que ela quer aceitar Jesus. Irmão, para nós isso é um milagre, é um sinal, porque é o peixe pulando para o barco, né? A gente está num tempo que o peixe é que está dizendo, me pesca, pelo amor de Deus, pulando para o barco. A gente tem visto isso acontecer em Portugal, é promessa. Né? Há muitos anos nós ouvimos que Portugal seria uma porta de avivamento para a Europa, seria esse portal de entrada, e nós temos visto Deus fazer coisas extraordinárias ali na nossa nação portuguesa. Então, orem por Portugal, para que Deus use os líderes que estão lá, as igrejas, muitos bairros ali que não tem nenhuma igreja, sabe, não tem um ponto de pregação. Nós no Brasil temos muito que avançar ainda, mas já avançamos muito. Cada esquina uma igreja, outdoor, rádio, televisão, né? Um país muito evangelizado, o que não é uma realidade na Europa. Nós ali vivemos uma sociedade pós-cristã e que resiste muito ao evangelho por estarem feridos com a igreja. Muitas vezes até querem Deus à maneira deles, mas estão muito feridos e marcados em relação à instituição, à igreja. Então, mas eu acredito que onde o evangelho chega, o evangelho cresce. E quando a igreja se move em oração, os céus também se movem a nosso favor. Então, orem por nós, orem por quem está no campo missionário ali no continente europeu. Eu tenho certeza que a tua oração também fará a diferença. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãs, eu sei que se fôssemos embora agora já teríamos muito, né? Estamos transbordando. Mas o bom de Deus é que quanto mais nós temos dele, mais ele tem a nos dar, né? É uma fonte inesgotável. Tantas mulheres poderosas assim em Deus, né? Já passaram por aqui, e se nós fôssemos agora, estaríamos ricamente abençoados, mas Deus ainda tem algo para o seu coração e para o meu coração. Eu quero agradecer a Lívia pelo convite, mais ou menos um convite, é mais uma convocação do que um convite, né? Mas ela tem sido uma bênção para a nossa geração. Esses eventos, aquilo que Deus tem feito através dela, desse ajuntamento que Deus tem gerado através da sua vida, tem sido algo, com certeza, já tem tocado a nossa geração e vai marcar muito mais. Os frutos de verdade, tu só vais saber lá na eternidade, né? Porque quantas coisas foram startadas, iniciadas através dessa conferência, e eu tenho certeza que aqui no Brasil será só o início de grandes coisas que Deus fará continuará fazendo através da tua vida também aqui nessa nossa nação, que é o Brasil. Amém? Então, obrigada pela sua vida. Honrar a Deus por essas mulheres de Deus, irmãos. Que é forte, né? Então, as pastoras que já marcaram assim, são extremamente relevantes aqui para tudo, assim. Pastora Helena, quantas vezes eu fui abençoada através das ministrações dela, né? Outro dia até preguei sobre a mala, nem falei para ela isso, porque fica estranho. A mala, né, das roupas, você lembra? Outro dia eu preguei sobre isso também. Falei, olha, Deus põe na sua mala tudo aquilo que você precisa para chegar lá. Né? Só não falei que foi Deus que me deu. Né? Porque aí, mas Deus deu a irmã e eu copiei. Mas assim, quantas vezes nós somos abençoados? Eu acho que são mulheres, eu fico pensando às vezes em Davi, nesses homens de grande referência, às vezes eu fico pensando, eu acho que eles não tinham noção da grandeza, da referência que eles eram. Nós aqui é de nosso Deus, né?
E eu acho que, às vezes, também, eles que estão servindo, elas que são pessoas que marcam, influenciam, estão tocando gerações no mundo, no globo. E, às vezes, não tem noção, mas, olha, quantas vezes eu fui ministrada, abençoada, através das suas ministrações. Então, para mim é um prazer conhecê-la, ser ministrada hoje, pessoalmente, de verdade, pela sua vida, pastor João. É uma honra, né? A gente fica sempre esquisita mesmo, diante deles, fala assim, nossa, ouvi tanto. Eu falei até que eu imitava a dancinha dela, dele me faz andar, ele me faz andar. É, verdade. Pastora Sara Mendes, ela é uma metralhadora de conhecimento, a gente tem que ficar assim, ó. Porque se você pisca, você perde, é ou não é? Alguém tem essa sensação também? Você fica assim, ó. Meu Deus, hã? A gente fala, pá, 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 pá. Parece o Rio de Janeiro. Tá, 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 tá. Jesus abençoe, papai. Pastora Isa, Bispa Isa Reis. Irmãos, não tem como estar triste do lado da Bispa Isa. Realmente é do céu, é essência. Tantas ministrações, né? Como a Sara falou, inspirando tantas mulheres a serem ousadas, né? A acreditarem, a irem para cima mesmo. Você é uma bênção, para mim é um prazer te conhecer um pouquinho mais de perto nesses últimos dias e ser abençoada pela sua vida, não só no altar, mas no altar da vida, né? No dia a dia, ser abençoada pela sua vida, de verdade. Tudo bem que quis roubar o buquê que eu ganhei, mas eu peguei o buquê, gente, ela queria. Falei, sai fora da minha bênção. Eu que peguei. Mas tudo bem, tá tudo certo. Ganhou uma florzinha que eu compartilhei, mas ela é uma bênção. Raíssa é um amor de pessoas, também tenho a alegria de conhecer um pouquinho mais de perto. Eu falo com a Raíssa, gente, não adianta cantar todas as músicas, tem que cantar Minha Vida Foi Uma Procura. A gente fica assim, ó, tá, e agora Minha Vida Foi Uma Procura? Aí ela canta todas as novas, agora Minha Vida Foi Uma Procura. Mas olha, você é uma bênção, obrigada por ser e deixar usar por Deus. Essa tua instrumentalidade, tua humildade, tua graça, é essencial mesmo. Então, eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho mais de perto e eu sou grata a Deus por isso, tá bem? Irmãs, que bênção, né? A Dani, que está aí trabalhando de um lado para o outro. A Dani não para, né? Dani Vargas, nome poderoso. Esse nome com cheque de 20 mil reais, a gente faz uma festa. Ó, quem trouxe a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí para eu ver. Isso, levanta a sua Bíblia. Pastora, está no digital, não tem problema. Se tiver no coração, faz assim, ó. Diz comigo, eu sou. Não, você não disse não. Fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Ruth. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida, aquilo que Deus tem compartilhado nesses dias no meu coração. E eu confesso às irmãs, aos irmãos, que foi descendo aqui em Goiânia que o Senhor ministrou, sabe, algumas coisas de Ruth ao meu coração. E como tem me abençoado nesses dias. De quarta-feira para cá eu tenho meditado sobre isso. E tem me abençoado muito. Aquilo que Deus me mostrou tem me abençoado muito. E o que eu quero é só compartilhar com você aquilo que tem sido uma bênção para mim. E eu oro e fico na expectativa de que seja tão abençoador para você quanto tem sido para mim. Amém? Então a minha oração vai ser, Deus, que assim como tem sido abençoador para mim, seja abençoador também para a vida dessa irmã, desse irmão. Amém? Ruth, quem achou diz amém. Amém. Diz assim, Ruth, capítulo de número 1. Eu vou ler 2 versículos. O versículo 6 diz assim a palavra de Deus. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Vou ler 3. O versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E agora o versículo de número 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita
da cevada. Amém? Queridas, Ruth, esse episódio ele acontece dentro do período dos juízes. E o período dos juízes é um período bem esquisito da história de Israel. É um período, quando a gente lê o livro de Juízes, pelo menos eu fico assim inquieta por ver a inconstância desse povo. Um período que durou mais ou menos 450 anos. É um período obscuro da história de Israel, porque o povo está numa extrema inconstância. Ora buscam a Deus, ora se afastam de Deus, os inimigos prevalecem sobre eles, eles buscam a Deus, não aprendem a lição, se afastam de Deus, o inimigo prevalece sobre eles buscam a Deus, Deus livra, eles não aprendem a lição. E sabe, é um ciclo assim, que quando nós lemos assim, de forma rápida, direta, a gente fica, meu Deus, como que esse povo não aprendeu? E a frase que se destaca no livro de Juízes e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, por isso fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os inimigos os oprimiam. E é dentro desse contexto que esse livro de Ruth é gerado. Leva o nome dessa mulher que se destaca, porque o posicionamento dela fez com que ela se destacasse. A história começa no capítulo 1, aí no versículo 1, dizendo que Elimeleque e Noemi, o patriarca e a matriarca da família, junto com seus 2 filhos, Malom e Quilion, decidem sair de Belém. Havia uma crise em Belém, um tempo de fome em Belém, sim, e eles decidem sair de Belém para Moabe, no momento de crise, no momento de fome. E geralmente quando tomamos decisões em momentos de crise, é muito perigoso. Quando tomamos decisões por causa da crise, é perigoso. A crise starta muita coisa em nós, né? Dá início a muita coisa dentro de nós. Mas as decisões devem ser tomadas por um propósito de Deus. É propósito de Deus. E não porque está difícil naquele lugar. Mas eles decidem sair porque está difícil naquele lugar. E eles vão para Moabe. Moabe é terra dos desejos. Eles eram inimigos do povo de Deus. Apesar, né, de serem gerados por Ló, mas foram fruto. Moabe, os moabitas eram descendentes de Moabe, fruto de uma geração incestuosa, né? Ló com as suas filhas, e Amon e Moabe, seu irmão, eles são fruto dessa relação. Então nascem debaixo de uma maldição. E aquele povo, os descendentes de Moabe, os moabitas, eles são inimigos do povo de Deus, por vezes guerreiam contra o povo de Deus, mas eles decidem sair de Belém e ir para Moabe. Nenhum indício de que Deus falou, nenhum indício de que eles oraram, nenhum indício de que eles perguntaram, Deus, o Senhor aprova? Nada, não tem indício no texto. Eles tomaram a decisão de ir para Moabe. E a palavra de Deus diz, no início desse capítulo, que eles vão para Moabe, chegam em Moabe, começam a trabalhar na sua vida, consolidar, estruturar a sua vida, mas Elimeleque, o patriarca, morre. Os seus filhos casam com mulheres moabitas, mas depois de 10 anos eles morrem. Eles morrem e agora Noemi se vê sozinha. O texto fala que ela se vê sozinha, viúva. Já não era simples, né, a situação, porque quem seria agora o protetor delas? Quem seria o provedor delas? Quem seria aquele para proteger? Era uma situação até perigosa. A mulher viúva, ela ficava à mercê, era desamparada. Então, era difícil, era complicado. A mulher não tinha a autonomia que ela tem hoje. Ela não tinha a autoridade até que ela tem hoje. Então, a mulher sozinha, agora com as suas 2 noras, elas estão sozinhas num cenário de morte, elas estão sozinhas num cenário de luto, elas estão vulneráveis, elas estão desamparadas. Noemi foi para uma terra estranha, ela estava numa nação estranha, num povo estranho, debaixo de morte. Mas a Bíblia diz no versículo 6, que quando Noemi soube quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo lá em Belém, ela decide voltar. E ela decide voltar a Belém. É interessante porque nada na Bíblia é por acaso. Tudo na Bíblia tem um propósito. Por isso nós não dizemos que a Bíblia contém a palavra, nós dizemos que a Bíblia é a palavra. Porque quando eu digo que a Bíblia contém, é porque tem partes que eu descarto.
mas a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Por isso Apocalipse termina dizendo que quem acrescentar, quem tirar um tio ou jota, vai sofrer as sanções desse livro, porque tudo tem um propósito. Na Bíblia tudo tem uma razão, uma ordem, uma vírgula, um ponto, uma letra, mas tudo tem um sentido. Eu acredito nisso, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de um homem melhorado, a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós, é a revelação escrita de Deus. Cristo se revela a nós, mas a Bíblia é a palavra e é a revelação escrita de Deus. E a Bíblia, quando nós olhamos para o livro de Ruth, ele ocupa o 8º lugar na Bíblia. Fala para sua irmã bonita, fala 8º lugar. É o livro de número 8. Fala 8. Ele está vindo, eu sei que é redundante, né? Mas ele está vindo depois do 7. Fale mais. Pronto, eu vou repetir porque faz sentido depois que eu explicar. Ele está vindo depois do 7. E 7 na Bíblia é um número de plenitude, perfeição. É o encerramento de um ciclo. O que tinha que acontecer, aconteceu. Então 8, e às vezes está até ligado ao infinito, né? Sei lá. Porque um 8, ele é um número de recomeço. Fechou um ciclo. Houve uma plenitude, perfeição. E agora o 8 é como se estou reiniciando a contagem. O 8º é um livro, é um número de recomeço. E olha que interessante. Porque depois de altos e baixos da história de Israel, quando nesse livro de Juízes, o 7º livro, a Bíblia fala que eles faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor, e eles sofriam com os inimigos que os oprimia violentamente. Agora, a Bíblia abre um parênteses para Ruth, no 8º livro. E Ruth é um livro de recomeços. Ele ocupa o lugar do recomeço. Está recomeçando algo. É em Ruth que nós vemos a decisão de alguém voltar para Belém. É em Ruth que alguém está olhando e falando, em Moabe não está dando certo. Teve morte, teve luto, mas eu vou decidir recomeçar. Eu estou ouvindo alguma coisa, algum barulho, de que Deus está fazendo algo novo ali. Noemi poderia ficar em Moabe. Elas poderiam decidir, mas Ruth e Noemi decidem recomeçar. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu vais parar na morte, no luto? Ou tu vais hoje decidir recomeçar? Ela decide voltar para Belém. Eu quero ministrar hoje sobre esse tema. Ruth, o caminho do recomeço. E eu queria que tu virasse para tua irmã e falasse esse tema para tu não esqueceres. Tu pode? Pode, fala assim para tua irmã, o caminho do recomeço. Fala o caminho do recomeço. O caminho do recomeço. É o caminho do recomeço. Noemi reúne Orfa e Ruth e fala, olha, deixa eu falar para vocês uma coisa, eu vou voltar para Belém. Só que assim, já estou velha, estou envelhecida, não tem como dar marido para vocês. Vocês, mesmo que eu tivesse filhos, não iam esperar esse tempo todo para reescrever a história de vocês. Não tenho nada para oferecer. O que eu tinha que oferecer, já ofereci. Nesse momento não tenho nada para oferecer. Vou voltar para Belém, mas vocês voltem para a terra de vocês. Voltem para o seu povo. Fiquem aqui nesse povo. Orfa fala, eu vou voltar. Não tem estrutura, não tem mais nada para me oferecer, sei lá se vou morrer, não tenho mais nada para viver contigo, eu vou voltar para a minha casa, para o meu Deus. Mas Ruth, diz aí a palavra no versículo de número 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Orfa decide voltar, ela desiste de continuar a caminhada, mas Ruth decide seguir. Por vezes parece que é melhor voltar, por vezes parece que é melhor desistir. Orfa decidiu continuar na terra da morte. Orfa decidiu continuar na terra do luto. Orfa decidiu continuar na terra dos desejos. Ela desiste, ela volta, ela retrocede.
Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, o versículo de número 38, se não estou em erro, que Deus não tem prazer naqueles que recuam. Deus não tem prazer naqueles que desistem. Nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos ser fiéis. Vou repetir. Deus não quer que nós sejamos perfeitos, ou Deus não espera que nós sejamos perfeitos, apesar dele nos aperfeiçoar, mas Deus já quer de nós fidelidade, sermos fiéis àquilo que ele nos chamou a fazer. E Ruth, quando olha para sua sogra, ela entende: tu não tens mais nada para me oferecer. Tudo bem, tu não tens propostas grandes a fazer, mas na terra do luto eu não vou ficar. Na terra da morte eu não vou ficar. Eu não vou voltar para o Deus que eu era. Eu não vou voltar para a casa que eu era. Eu decido ir contigo. E sabe de uma coisa, Noemi? Aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que tu pousares, eu pousarei. Olha, eu não quero saber agora o teu Deus, porque tu me ensinaste. Tu me mostraste quem é o teu Deus. Agora o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E faça a Deus o que ele bem entender. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, eu vou contigo, eu vou continuar. Eu quero te dizer nessa noite, é tempo de recomeçar. Eu quero te dizer algo nessa noite. Existe um caminho, e o caminho que tu pode escolher é o caminho da desistência. Tu podes pegar o luto que tu viveste, tu podes pegar a história que viveste e decidires voltar. Mas Deus hoje está falando contigo: ei, não é lá atrás, não é retroceder, não é desistir, não é parar. Pastora, mas como? Sim, Malom e Quilion morreram, mas tu estás viva. Malom, Quilion e Limeleque morreram. Tem dor, tem luto, tem tristeza, tem direito de chorar, mas tu não pode se render e nem se entregar. Há um caminho para recomeçar a tua história. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus quer reescrever algo na tua vida. Bata no teu peito e diga: é tempo de recomeçar. Bata no teu peito e diga: é tempo de recomeçar. Diga: eu vou recomeçar. Orfa representa essa pessoa que retrocede, mas Ruth representa aquela que avança. E eu sei que parece estranho, né? Mas só não alcança aquele que desiste. É redundante essa frase, mas só não chega no final aquele que desiste. Se tu não bateres o pé e avançares, tu vais retroceder, desistir e não vai chegar no final. Mas se tu não desistires, Deus será contigo. Por isso, queridos, Ruth é aquela que decide avançar. Ela não olhou pelo caminho mais fácil, mas ela decide avançar. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar atrás. Oh, aleluia! Você lançou a mão no arado e tu não vais olhar atrás. É tempo de recomeçar. Agora, recomeçar podia ser um botão assim, ó. Recomecei. Ai, que lindo. Tudo reconstruído. Casa, casamento, restauro, tudo de um dia para o outro. Podia ser. É romântico a gente falar: eu vou recomeçar. Eu não vou parar, eu vou recomeçar. É bonito, mas para recomeçar tem um caminho. Para recomeçar tem algo. Primeira coisa, Ruth, ela não tinha garantia nenhuma. Ela não sabia o que ia acontecer. Ei, testemunho é bonito de contar depois que acontece tudo. Mas Jó não sabia o que ia acontecer. A gente conta falando Jó, mas Jó não sabia. A gente conta hoje com fé porque a gente sabe que no final teve em dobro. Mas ele não sabia não, tá? Testemunho é bonito de contar depois que a gente sabe o final. Mas Ruth não sabia o que esperava ela. Ou até podia esperar o pior. Ela não tinha nada para oferecer, mas ela decide recomeçar. Eu estou viva. Eu quero enfatizar só essa parte. Eu estou viva. E eu vou recomeçar a minha história. Eu estou viva. E eu não vou parar. Eles morreram, mas eu não morri. Eu sofri, mas eu não morri. Eu chorei, mas eu não morri. Eu enterrei, mas eu não fui enterrada. É tempo de recomeçar. Eu não sei como você chegou nessa conferência. Eu não sei como você saiu lá da sua igreja, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui.
Mas hoje estou aqui como profetisa de Deus, investida de autoridade, para te dizer: ei, aconteceu lá atrás. Teve a morte, teve a perda, mas olha, você está viva. Você está viva, você está de pé. A sua casa está de pé, teu ministério está de pé. Então é hora de recomeçar. É hora de pegar os destroços e recomeçar. Não é hora de ficar olhando para trás e falar: vou voltar para onde vi. Nada disso. É hora de recomeçar. Deus desistiu de mim, não desistiu nada. Você está vivo. Você está viva. Se está vivo, é porque Deus tem um plano na tua vida. Então é hora de recomeçar. Respira fundo, estufa o peito. Barriga para dentro, peito para fora, nariz empinado. Fala: não quero saber. O que vai dar amanhã? Não sei. O que tem lá para mim também? Não sei. Se morrer, morri. Se perecer, pereci. Mas aqui eu não fico. Eu vou fazer alguma coisa. Vamos lá. O caminho do recomeço. Eu falei que podia ser bom, né? Simples. Agora vamos olhar para Ruth, como que ela recomeçou. Capítulo 2, deixa sua Biblinha aberta se quiser, se puder. Ruth, capítulo 2. Nós vamos olhar o caminho que elas fizeram para recomeçar. Lógico que eu vou enfatizar Ruth. Ela fez um caminho para recomeçar. Capítulo 2, versículo 2. Eles agora estão em Belém. Elas agora estão em Belém. Elas chegam em Belém para recomeçar. Ruth, capítulo 2. Ruth, a moabita, versículo 2, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Primeiro passo para quem quer recomeçar. Ruth podia ter ficado sentada. Chegamos aqui vazias, sem nada, morreu nossos esposos. Se eu sair é perigoso, alguém pode me violentar, alguém pode me molestar, como está no texto. Noemi fala para ela: alguém poderia te molestar. Eu sou estrangeira, inimiga do povo de Deus. Se o povo que já é pobre já tem problema, ainda mais um pobre estrangeiro, eu posso morrer. Porque a Bíblia diz que o preguiçoso fica dentro de casa falando: tem um leão lá fora, eu vou morrer. Tem um leão lá fora, se eu sair eu vou morrer, vai me matar. Primeira coisa, Ruth decide se movimentar. Ruth decide fazer alguma coisa. Ruth sai do lugar do vitimismo. Ruth sai desse lugar de lamentação. Ruth sai desse lugar de choro, porque se choro resolvesse alguma coisa, só tinha gente no top aqui. Deixa eu repetir. Se choro resolvesse alguma coisa, só tinha gente no top 10, top 10, top 10. Sim ou não? Mas Ruth, ao invés de ficar se lamentando, ela fala: eu vou. Não é Noemi que fala: vai fazer. Ela fala: eu vou fazer alguma coisa. Sabe, queridos, Ruth não ficou esperando acontecer. Ela entendeu: sou eu que vou fazer isso acontecer de novo. Ruth não fica parada esperando uma atitude. É ela que toma uma atitude, até arriscada, mas ela toma uma atitude. Pastora, eu estou aqui, eu sofri essa dor, eu sofri essa perda, eu sofri esse luto, eu sofri essa tragédia. E agora? Levante-se, faça alguma coisa. Tem um tempo do luto, chore, sinta, lamente, faz bem, é saudável. Mas passou o tempo do luto, eu costumo dizer que o crente tem 5 minutos para chorar. Limpa. Põe essa barriga para dentro de novo, estufa o peito. E aí, pastora, faça alguma coisa, gere um movimento. Pastora, mas eu não sei o que fazer. Então faça o que você sabe. Pastora, eu não sei por onde começar. O que você sabe? Você vai fazer bolo? Faz bolo e vai vender. Pastora, eu não sei o que fazer. Faz o que você sabe. O que você sabe fazer? Você sabe limpar, você sabe costurar, você sabe falar, você sabe meia dúzia de versículos. Use o que tu tens na tua mão, mas faça alguma coisa. Não fique parada. Gere movimento. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas que gostam desse lugar. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Que foi, irmã? Ó, como sofro. Ó vida. Ó céu. Como é? Ó mar. Para que eu fui nascer? A minha vida é um inferno. Nada para mim dá certo. Tudo para mim dá errado. Parece que eu tenho um alvo assim. E eu atraio todo quanto é tipo de problema. Quando vai orar, fala: Deus, eu não sou nada, eu nunca vou vencer, eu nunca vou conseguir, porque eu sou pior do que todos. E Satanás fica olhando e fala: que oração poderosa é essa?
Quem tem que estar num canto lamentando, chorando, olhando para a tua vida e dizendo: com ele eu não posso, com ele eu não consigo, é Satanás. É ele quem tem que estar te olhando e falando: ó vida, ó céus, ó mar, tudo que eu faço para destruir, tudo que eu faço para parar, tudo que eu crio para impedir o crescimento, a caminhada, a marcha dele, eu não consigo, estou frustrado, estou ansioso, estou depressivo. O que foi, seu capeta? Eu não estou conseguindo fazer nada contra ele. Eu quero te desafiar nessa noite. Faça alguma coisa. Movimente-se. Sai desse lugar de vitimização. Você não é vítima. Por isso que na Bíblia levantar-se não é uma opção, é um imperativo. Josué chorando: oh Deus, oh Deus. Josué capítulo 1, cenário de luto. Moisés morreu, o maior homem da história, nosso líder. E agora como vamos avançar? E agora o que vamos fazer? Deus chega lá no primeiro, já fala assim: ô Josué, e você, Senhor, é para a gente voltar, é para abrir cova no deserto e morrer. Deixa eu te falar uma coisa: Moisés, meu servo, é morto. Será que não está mais vivo? Será que vai voltar? Não, não vai voltar. Será que ele pode ressuscitar? Não vai ressuscitar. Moisés, se havia dúvida, eu quero te lembrar: Moisés, meu servo, é morto. Será que ele não está nas montanhas aí? Um dia vai voltar? Não vai voltar. Será que ele não vai descer que nem foi naquela lá da... Não vai, ele está morto. E aí? Levanta-te. Levanta e vai conquistar a terra que eu dei para você. Moisés é morto, mas eu sou contigo. Não temas, não pasmes, não te espantes. Eu sou contigo. Deixa eu te falar, querido, alguém pode ter morrido, aquela situação aconteceu, pastor, eu não queria que acontecesse, me doeu tanto, querida, eu sei disso, chore, lamenta, vive luto, mas e depois? Levanta-te, porque ainda há uma terra para ser conquistada. Levanta-te, porque ainda há um propósito na tua vida. Por isso a palavra de Deus fala, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, põe-te de pé, meu filho, então eu falarei contigo. Isaías 61, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Efésios capítulo 5, versículo 4, fala: levanta-te dentre os mortos. Tu não estás morto, você não morreu. Levanta-te dentre os mortos, sai desse lugar de morto, fica posicionado, porque é Cristo que te iluminará. Quem não crê fica calado, mas quem crê reage à palavra. Não é esperar as coisas mudarem. Não é esperar as coisas mudarem para agir. É agir. Olha. Oh. Não é esperar mudar, as coisas mudarem para agir. Mas é agir para as coisas mudarem. Olha para a tua irmã poderosa do teu lado e fala: quando tu mudas, tudo muda. Quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Movimente-se, amém? Movimente-se, movimente-se. Segundo, caminho do recomeço. Primeiro passo, faz alguma coisa. Ai, haja. Põe esse currículo, minha filha. Mas e se o quê? Mas se der errado, deu, tenta outra coisa. Faça alguma coisa. Mas se as pessoas falarem, as pessoas falam mesmo. Falam. Jesus era perfeito? Teve gente que ficou em dúvida. Quer aceitar Jesus, irmã? Jesus era perfeito? O grupo. Jesus, milagre, o milagre lá. Dois grupos. Jesus fazendo milagre lá. Quem está vendo Jesus fazendo milagre? Um grupo, vendo a mesma coisa. Pô, o cara é de Deus. Carioca eles. É de Deus. Ninguém faz isso, gente, se não for de Deus. O outro grupo, a mesma coisa, gente, a mesma coisa. Beelzebu. Esse homem está possuído de demônios. Eu sou melhor do que Jesus? Tu és melhor do que Jesus? Pastora, se eu fizer, as pessoas vão falar mesmo. Acostuma antes, para que tu possas voar mais cedo. Segundo, no mesmo versículo,
ela decide fazer alguma coisa. Segundo, ela fala assim, gente, olha, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Sabe o que ela foi fazer? Catar espiga. Sabe quem catava espiga? Os mais pobres. Era aqueles grãos que por lei, eles não podiam pegar do chão os trabalhadores, porque ficavam para os menos favorecidos. E agora ela chega e fala assim, eu vou recomeçar. Por onde? Por onde eu parei. Vou recomeçar, claro, vou falar com esse patrão aí para me dar a administração dessa fazenda, que eu sou top. E se não for assim, nem começo. Vou recomeçar, vou lá na Câmara Municipal, vou falar que eu sou a tal de Moab e vou colocar minha ideia aqui para funcionar. Mas sabe o que ela faz? Ela fala assim, eu vou recomeçar. Mas por onde? Catando espiga. Mas vamos falar de você, que ela sabe, é melhor uma espiga na mão do que a mão vazia. Ela foi catar espiga. Ela não se importou em começar por baixo. Quer recomeçar, querido? Humildade. É catando espiga. Mas o que vão dizer de mim? Antigamente eu era, tá? Antigamente tu eras, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas para chegar nessa glória tem o passinho da espiga. Ela não se importou em catar espiga. Ela não se importou em começar por baixo. É a humildade, catar espiga. É aquele momento, querido, tu estás embaixo, curvada, catando espiga, e estás a ver os trabalhadores com feixes, pessoas passando com grandes colheitas, e talvez a lágrima até role, lembrando dos bons tempos, mas tu olhas as grandes colheitas, e tu estás a catar espiga, parece que estás lá embaixo, e os outros estão lá em cima, mas tu olhas aquilo com gratidão, tu falas, Deus, obrigada, eu estou catando espiga, mas também não estou mais em Moab. Eu estou aqui catando espiga, mas não estou mais no lugar de morte. Eu estou catando espiga, Senhor, mas não estou parado de onde eu vim. Aleluia. Quem sabe tu estás aqui e estás numa situação que parece que estás a catar espigas, e alguém zomba falando, você fazendo isso? Outro dia eu estava conversando com um grande pregador, ele foi bem reconhecido aqui no Brasil. E lá ele estava trabalhando, ele falando comigo. E ele falando, pastora, eu estava trabalhando de motorista. Aí o meu ajudante olhou para mim e falou, você é aquele pregador do Brasil? Ele falou, do Brasil e de outros lugares também. Aí, mas aqui como motorista, ele falou, irmão, eu preciso trabalhar para sobreviver. Estou aqui. Ele falou, mas você não tem vergonha não? Vergonha de quê? Vergonha de quê? Você não tem vergonha de voltar e pedir perdão lá, não? Vergonha de quê? Mas ele te ofendeu, te magoou, e daí? Vai catar espiga? Você não tem vergonha, não, de voltar, sabe? Vocês brigaram e tal, e agora você está servindo, está cuidando dela, está cuidando dele, e está, sabe, fazendo ele se sentir por cima, e daí? Eu tenho um objetivo. De fome eu não morro, fora da vontade de Deus eu não morro, fora do plano de Deus eu não morro, e se tiver que recomeçar, seja como for, eu vou recomeçar. É para quê? Para pedir perdão? Vou lá pedir perdão. É para quê? Para servir meus inimigos? Vou servir meus inimigos. É para quê? É para começar por baixo? Vou começar por baixo, vou catando espigas mesmo. Por isso a palavra de Deus diz em Zacarias capítulo 4 versículo 10, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Pastora, minha empresa, eu tive uma mega empresa, e agora eu vou começar assim, não despreza o dia das coisas pequenas. Isaías 60, 22, só para quem crê, o menor virá a ser 1000, e o pequenininho, uma poderosa nação. O Senhor fará isso a seu tempo. Pastor, eu estou começando por baixo. Lá embaixo parece que eu estou sendo humilhado. E daí, querido? Humilhai-vos diante da mão de Deus.
É Ele quem vos exaltará. A palavra de Deus diz em Samuel, capítulo 2, o versículo 7, o versículo 8, é o Senhor quem tira o homem do monturo, e a tradução fala do esterco. Mas Ele tira o homem do monturo e o coloca sentado com príncipes. Sabe, querida, não tenha receio em começar por baixo. Está catando espiga, mas está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Está catando espiga, mas está fazendo alguma coisa. Está catando espiga, pastor, eu estou por baixo, sim. Mas está catando espiga, Deus vai exaltar a sua vida. Quem crê, diga aleluia. Terceiro passo de Ruth, ou terceira coisa no caminho dela. Diz assim no versículo 4, no versículo 5, ela está catando espiga, ela está fazendo o que ela pode fazer. E a Bíblia diz, é tão interessante, a Bíblia é demais, gente. No versículo 3, fala que casualmente ela entrou na parte de um homem justo da plantação, que pertencia a Boaz. E o versículo 4, olha só, e naquele exato momento, casualmente ela entra no campo de Boaz. E naquele exato, Deus você acredita que Deus já está preparando o cenário? Você nem sabe, você está catando espiga, mas está entrando dentro do plano de Deus. Você está catando espiga, alguém está até rindo, está falando, catando espiga, e você está de inocente na história. Catando, Deus está, tudo tem sido tão, olha eu aqui, Jesus, obrigado. E sem perceber, casualmente, estás a entrar onde tu tens que entrar. Casualmente, estás a entrar no propósito de Deus. E exatamente naquele momento, Boaz entra. E quando entra, olha aí, chegou Boaz. Quem está acompanhando, diga amém. Boaz chegou de Belém. E aí no versículo 5, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Tu estás catando espiga, mas o dono da fazenda está de olho em você. Vou repetir. Eu vou repetir porque isso dá uma coisa assim na gente, não dá? Estás a catar espiga, ninguém está vendo. Eu estou catando espiga e o dono da fazenda está aqui. Quem é? Quem é? Me conta a história dela. Na verdade, de Ruth precisou ser contada, mas o meu e o teu dono não precisa contar, ele sabe tudo. Ele escreveu os nossos dias, ele sabe passado, presente e futuro. Ele já conhece tudo da nossa história. Nós não precisamos falar nada, até antes de falar ele já sabe o que se passa. Eu quero te lembrar nessa noite que estás a catar espiga, estás a fazer o que precisa ser feito, mas Deus está de olho em você. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Quem entende isso pode dar uma palavra de louvor a Deus. Ele já sabia tudo sobre ela. Eu sei que você está ajudando a tua sogra. Eu sei que você veio de Moabe. Eu sei que você está trabalhando duro. No versículo 7, no versículo 17, fala que ela trabalhou duro o dia inteiro, com empenho. E ele fala, eu sei que tu tens honrado a tua sogra. Ele está falando tudo que ela estava fazendo, gente. Eu sei que estás a catar espiga. Eu sei do teu trabalho duro. Eu sei que você chegou cedo e está saindo tarde. Eu sei que você está honrando a tua sogra. Aquilo que tu tens feito em oculto. Aleluia. Alguém pode não ver, o homem pode não ver, as pessoas podem não conhecer, mas o dono da tua vida, ele sabe que num ambiente de desonra, tu continuas a honrar. Ele sabe que mesmo com pouca força, tu tens trabalhado e tens guardado a sua palavra. Ele sabe que mesmo chorando, mas tu continuas andando, chorando, mas lançando a semente. Andando, chorando, lançando a semente. Ele sabe de tudo. Dá uma olhadinha para essa crente do seu lado, vê se ela está com cara de quem está sendo vista e sabe que está sendo vista pelo Senhor, ou se ele está com cara de mais ou menos. Deus está de olho em você. Ele é a força salvadora do seu ungido. Não se preocupe, pastora, não tem ninguém vendo, o que importa é Deus ver. Porque, irmão, não interessa ser aplaudido pelo mundo e vaiado por Deus. É melhor ser aplaudido por Deus. Sabe, tem hora que o mundo fala derrotado, amaldiçoado.
amaldiçoado, esse aí é um fracassado. Tem hora que os amigos de perto falam: você pecou, você falhou, você está assim porque pecou. E o céu está dizendo para o capeta, Deus está falando para o Satanás, falando: está vendo meu servo? Íntegro, justo, correto, se desvia do mal, tem o maior orgulho dele. Ah, mas ele te nega nada, pode tocar. E o mundo está falando: amaldiçoado, perdido, não vai dar em nada, isso aí pecou, nem Deus quer, nem Deus olha. E Deus está falando: não, meu campeão, aleluia, é melhor ser vaiado pelo mundo, mas observado por Deus, aleluia, oh glória. Irmão, eu vibro mesmo com a palavra, eu sou mesmo assim, dá vontade de dar. Deus, gente, Deus, é Deus falando de um homem. É Deus falando de um homem. É Deus falando: olha, meu campeão. Quem te garante que Deus não está olhando para a tua vida? E as pessoas estão dizendo: amaldiçoada, perdida, está vendo, perdeu tudo, porque é pecadora, porque é isso. E Deus está falando: confio nela. Confio nele, meu campeão, minha campeã. Ei, o dono do mundo não é da fazenda não. O dono do mundo, do universo, do planeta e daquilo que a gente nem sabe, é ele que está olhando para a tua vida. É os seus olhos que estão sobre ti. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Quem teme a Deus, levanta uma mão. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Põe a mão no ombro da sua irmã assim, do seu irmão. Fala: minha irmã, seu tempo, tudo florescerá. Quem está entendendo essa palavra, diga aleluia. Deus está de olho em você. Pastora, só meu travesseiro, minha cama sabem. É, minha irmã. Ele fala: quando tu entras no teu quarto e fecha a tua porta, e quando tu oras ao teu Pai Celestial, lá, individualmente, sabe o que ele faz? Ele te recompensa publicamente. Aleluia, glória a Deus. Nós não temos uma fé vã. Nós não temos... Tem pessoas, irmão, que pensam que a sua vida está na mão do capeta. Uma luta, pastora. O diabo está se levantando. Fechou essa porta. Olha! Fechou essa porta. Eu fui obrigado. Quem comanda a tua vida? Quem comanda a tua história? Quem é que direciona a tua casa, a tua família? Não sei. Para que eu estou pregando para quem é crente, né? Porque tem gente que é o inimigo mesmo. Mas eu não estou falando para o Jonas. Eu estou falando para o Paulo. Eu não estou falando para o Jonas que foi para Tarsis em vez de para Nínive, desobediente. Eu estou falando para o Paulo que foi obrigado a entrar no barco. Chegou no meio uma tempestade doida. Mas lá no barco ele entrou porque ele tinha que entrar. E quando entrou, ele sabia que Deus estava no comando. Ninguém vai perecer nessa embarcação. Mas como assim, Paulo? Deus já me falou. Quem está no controle não é o vento. Quem está no controle não é a onda. Quem está no controle dessa embarcação é Deus. Nós vamos chegar lá em segurança. Eu quero te lembrar só que é Deus quem tem o comando em suas mãos. Deus tem o governo em suas mãos. E é Ele quem direciona a sua vida. Quem não crê fica calado, mas quem crê diga a palavra de louvor ao Senhor. Deus! A tua vida está nas mãos de Deus. E Ele conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Quarto, quem está acompanhando aí, diga amém. Diz assim o versículo de número 24. Olha aí. O caminho do recomeço. Versículo 24. Perdão. É o versículo de número 14. 2:14. Aí, na hora da refeição, Boaz lhe disse: vem cá, pega um pedaço de pão, molhe-o no vinagre. Quando ela se assentou junto aos seus servos, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Agora a rejeitada, a moabita, a estrangeira, agora aquela que estava catando rabiscos, o patrão olha para ela e fala: uau, gostei da atitude, gostei dela, gostei do que ela fez, aprovo o que ela
não precisas ficar aí comendo qualquer coisa. Vem e se assenta à mesa do dono. Se assenta à mesa com os meus servos. Tu podes se assentar à mesa, come o que tu quiseres, e ela se assenta à mesa com o patrão. Traz um momento de honra para a sua vida. Eu quero te lembrar, querido, que tem o tempo de catar rabiscos, tem o tempo de pegar o que está embaixo, mas quando tu és fiel, quando tu consegues entender o propósito de Deus no dia das coisas pequenas, Deus também é aquele que nos coloca sentados à mesa com príncipes. Por isso que Davi, ele fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Mas ele sabia o que estava preparado do outro lado. Ele fala: e eu sei que quando eu passar pelo vale, quando eu conseguir resistir, quando eu passar por esse vale, por causa da tua presença, o Senhor vai preparar uma mesa farta diante de mim, na presença dos meus inimigos, vai ungir a minha cabeça com óleo, fazer o meu cálice transbordar. Deus honra aqueles que são fiéis. Que história é essa que Deus não honra? Deus honra aqueles que são fiéis. Deus tem prazer em honrar. Tem o tempo da humilhação, mas a Bíblia diz que os humilhados também são exaltados. Tem o tempo do abatimento. Quando chegar esse tempo, faz que nem o Lázaro aqui da Bahia, né? Vai passando pela prova e dando glória a Deus. Mas e aí, pastora? Faz que um Abraão. Abraão falou e ele não duvidou. Lá em Romanos capítulo 4, o versículo 20 em diante. E ele não duvidou das promessas de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Mas ele foi fortalecido na fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus, dando graças a Deus em tudo, estando certíssimo de que o que Deus prometeu era poderoso para cumprir. Pode estar lá em Lodebar, esquecido, abandonado, pernas quebradas, alguém deixou você cair, Mefibosete está lá, essa é a minha vida, acabou, não tem mais jeito. Mas de repente o rei fala: não, manda chamar. Eu fico imaginando Mefibosete, né? Deve falar: agora que eu vou morrer, porque deve exterminar com a linhagem, né, do meu avô, acabou tudo. Mas quando ele chega lá, fala: Mefibosete, tudo bem, você está com a perna quebrada, estava em Lodebar, mas eu quero te lembrar, tu não és um qualquer, a tua essência, tu não és qualquer um, tu tens uma descendência, tu tens um legado, tu és linhagem real, e o teu lugar não é esquecido lá não sei aonde, o teu lugar é assentado à mesa, junto com o rei. Mesa nos fala de honra, mesa nos fala de alimento, mesa nos fala de provisão. Eu quero te lembrar nessa noite, declarar sobre a tua vida, tu estás num caminho de recomeço. Pastor, eu estou recomeçando sim, mas fica tranquilo, que Deus vai preparar uma mesa farta, vai trazer alegria para o teu coração, honra para o teu coração, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Levante a sua mão comigo e fala: Senhor, eu sei. Se faz sentido para a tua vida, fala: Senhor, eu sei que tu és fiel. Salmo 27, verso 6, fala: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. O texto que eu citei, Samuel capítulo 2, versículo 7, versículo 8. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Aleluia. Ruth, senta-te à mesa. Eu profetizo que há um lugar para ti, assentado à mesa. Quem crê, diga aleluia. Quem aguenta mais 10 minutos? Já está na rapa do tacho, né, irmã? Tem gente que está assim já, pastora. O que é mesa? Já não estou lembrando mais nem o que é mesa. O que é mesa mesmo? 10 minutinhos? Você sabe que 10 minutos de pastor é esquisito, né? Você sabe? Quem sabe disso? Seu pastor também fala isso? É universal, né? Fala assim: não, irmão, mais um minutinho. Você fala: que um minutinho é esse? Está demorando 30 minutos. A gente tem um tempo kairós. Não é esse tempo assim. O nosso tempo é diferente. Não, mas eu já vou. Não vou abusar. Aguenta, só balança assim um pouquinho a cabeça, só para... Isso, pronto, a informação dá uma ajustadinha. O mineiro, pronto, pelo menos o mineiro que eu conheci falou fazer 1 quilinho.
Tem essa expressão mesmo? Quem é mineiro aí? Tem essa, fazer um quilinho? Fazer o quilo para sentar assim? Então, só faz assim para sentar mais. Quinto, capítulo 2, versículo 9. Olha aí, gente. Preste atenção. Versículo 9. Onde os meus homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Não, estou falando, precisa fazer o quilinho? Ó. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Acorda a sua irmã que ela já está cochilando, fala, mas fala bonito, não fala assim, mas fala bonito, com cara de gente abusada, assim, cara de gente de autoridade, não é abusada não, cara com gente de autoridade, fala assim, ó, ninguém toca em você. Ninguém toca em você. Ruth, fica aqui no meu campo. Ruth, fica aqui no meu campo. Ruth, fica perto dos meus servos. Ruth, fica pertinho de mim. Por quê? Porque eu já dei ordem. Lá fora você pode ser molestada. Lá fora os rapazes podem te fazer mal. Mas aqui dentro do meu campo, aqui dentro da minha fazenda, aqui dentro do meu ciclo, ninguém toca em você. Eu já dei ordem. Aleluia! Eu quero te lembrar nessa noite que se tu estás debaixo da graça, da proteção do Altíssimo, irmão, pastora, pastora, eu estou aqui aonde? Eu estou aqui, pastora, aonde, minha irmã? No esconderijo do Altíssimo. Então fica certa de que 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, e eu, pastora, vai continuar de pé. Vai continuar de pé. Vai, irmã, vai continuar de pé. E outra, não é só de pé não. Vai ficar de pé, feliz, abençoada, arrumada, cheirosa, prosperando. Por quê? Porque ninguém te toca. Não vai te tocar. Aleluia. Isaías 54:17. Nenhuma arma. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a porção dos filhos do Senhor. Tu tens um Deus que luta por ti. Pastores, se pelejarem, vão lutar contra a minha vida, vão se levantar contra a minha vida. Ei, você está no campo do teu Senhor? Você está no campo, você está na casa de Deus, você está congregando, você está servindo a Deus. Então fica tranquilo, Jeremias 1:19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Ele é contigo, é Ele quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, a lua não te molestará de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. E não é só agora não, é desde agora e para sempre. Aleluia! Aleluia! É o Senhor quem te guarda. A ordem foi dada. Pastora, mas o inimigo, 1 de Pedro capítulo 5, acho que é o versículo 8, Satanás anda ao nosso, fala, de redor, não, nem eu sei, de redor, o diabo anda ao nosso bramando como Eu lembro, irmãos, uma imagem na internet, não sei se vocês viram. Sempre que eu falo esse versículo, sempre que eu falo esse versículo, eu lembro de uma imagem na internet. Um menininho, um miúdo, um garotinho sentado assim, brincando no zoológico. E vem, acho que é um tigre, e vem, e dá o bote para pegar. Só que quando dá o bote, tem um vidro de proteção. E o tigre, acho que é o tigre ou o leão, fica tentando abocanhar a cabeça dele, que ele está brincando. Quem já viu essa imagem? Sempre que eu vejo, irmão, eu fico pensando, tudo bem que Satanás não é leão, ele ruge como leão, mas ele não é. Mas vem essa imagem na minha cabeça. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor,
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas todas as vezes que ele dá o bote, todas as vezes que ele dá o bote, minha irmã, ele arma, vem todo assanhadinho, mas quando ele dá o bote, tem quem, pastora? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia! Aleluia! Acorda a tua irmã e fala: não te toca, não te toca, não te toca, não te toca. 1 João capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno, faz comigo, o maligno, mais uma vez, o maligno, vira para tua irmã e fala: o maligno não toca. Quem não deu glória agora, dá nunca mais. Pelo amor de Deus. Não toca. Nós não servimos a uma fé vã. Ninguém está brincando de igrejinha. A nossa vida está na mão de Deus. Para Deus dizer que nós somos como a menina dos seus olhos, a nossa vida está na mão de Deus. Para de andar catando bimba de cigarro. Isso é uma expressão, acho que não é daqui não. Para de andar de cabeça baixa, é isso que eu quis dizer. Não tem gente que anda assim, ó. Vai, varoa! Tem uma irmã, tem gente que está tão habituada com isso. Aqui no Brasil não tem não, mas tem uma irmã lá. Aí um dia eu estou passando na rua, ela está tão habituada, que um dia eu estou passando na rua, Raíssa, ela estava andando normal. Aí eu passei de carro. Ô varoa, paz. Falei, será que sou eu a enfermidade dela, Jesus? Ela na hora. Falei, Jesus. Irmã, entra no teu trabalho assim, ó. Poderosa. Entra naquele órgão público, é assim, ó. Poderosa. Entra nesse lugar. Mas eu estou sozinho, não tem ninguém por mim, não tem ninguém para me indicar, não tem ninguém para falar por mim. Não tem... Quem disse? Que nem Geazi lá desesperado. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. E o homem de Deus acordando. Homem de Deus, vou morrer. O pior é que eu estou contigo, vou morrer também. O que foi, meu filho? Estamos cercados. Falaram que quer pegar o senhor, mas eu estou com o senhor. E ele tranquilão. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Até que ele se irritou e falou: oh Deus, me ajuda aí. Ele pediu anjo. Quem conhece essa história? O profeta pediu anjo. O profeta orou: Deus, manda anjo. O profeta orou: Deus, manda carruagem de fogo. O que o profeta orou? Abre os olhos dele, porque os anjos já estavam lá. Deixa eu te falar, querida, entra com confiança. Pastora, tem um exército me cercando. A ordem já foi dada. Ninguém toca, ninguém toca. Deus manda anjo, já está. Carruagem de anjo, exército de anjo. Maior é o que está conosco, mas são aqueles que estão conosco. Levanta as duas, uma época, irmã. Levanta as duas mãos, diga uma palavra de louvor a Deus. Um Deus que te guarda, um Deus que te protege. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o socorro presente na angústia. Não, aquietai-vos. Ei, não anda atribulado, não. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, pelo que eu não temerei. Ainda que eu seja assolado, eu posso passar pelas águas, não vou me afogar. Eu posso passar pelos rios, não vão me submergir.
sou contigo, diz o Senhor. Quem não crê fica calado. Mas quem pode levantar a sua voz, dizer palavras de louvor e de amor a esse Deus? Ele é por ti, Ele não é contra ti. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Ruth, ninguém te toca. Versículo 15 e 16. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Versículo 16. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não impeça. Tem um tempo, sabe, da espiga, mas tem aquele tempo que vem pelo acréscimo. Tem um tempo que é a tua luta, é o teu esforço, mas tem aquele tempo, sabe, que Deus fala: vamos abençoar, vamos deixar cair as espigas para Ele. Aí você chega lá e fala: ih, olha, essa porta está aberta. Meu Deus, parece que do nada se abriu. Não foi do nada, é Deus falando: vamos abençoar ela. É o tempo que vem pelo acréscimo. Mateus 6,33, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem está buscando aí o reino de Deus? E a sua justiça. E aí, pastora, as demais coisas eu vou acrescentar. É acréscimo. Quando é o tempo do acréscimo, não é, sabe, o que você faz ali, não é a tua força. É claro que nós entendemos que sempre é a graça, é o favor de Deus, mas tem aquele tempo do acréscimo. De repente, você conhece uma pessoa que faz conexão com aquela, e aquilo que você estava esperando há tanto tempo acontece. Que é isso, pastora? É o tempo do acréscimo, porque Deus traz transbordo. Quando tu és fiel, querido, Deus faz coisas novas na tua vida. Só quem crê e pode receber essa palavra. Isaías 45, versículo 2 e versículo 3. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Tem tesouro para ser revelado para a tua vida. E para terminar, lá no capítulo 4, no caminho do recomeço, quem ainda está nesse caminho? Qual fase tu estás? Pergunta aí para o seu irmão. Falei, qual fase que tu estás? Pastora, essa pergunta é difícil, porque depende da área. Na minha área ministerial, quase morri. E olha, um monte de gente do meu lado morreu, mas eu já estou nessa fase do acréscimo. Antigamente era tanta luta, mas agora eu estou vendo, tem vidas sendo salvas. Estou discipulando 10 pessoas. Pastor, eu nem orei, não contei aqui o testemunho? Nem orei. E a pessoa falou: eu quero ser. Irmão, já preguei, já. Pessoa amassou folheto. Cansei de ter gente amassando folheto na minha cara e falar: epa, isso é coisa de brasileiros. Quer ela saber desse Jesus? Folheto, na minha cara. Deus abençoe. Por dentro de Jesus, um raiozinho só. Precisa ser um raio grande. Por fora. Deixa para uma próxima oportunidade. Só Deus sabe a luta que nós passamos como igreja. Sabe o que é polícia na tua cara? Me ameaçando. Eu nunca enfrentei tanta polícia, nem no Rio de Janeiro. Enfrentei lá em Portugal. Fecha a igreja. Fechar a igreja. Da última vez eu estava no púlpito, comecei a pregar. O obreiro, pastor, a polícia está aí fora. Porque os vizinhos se juntaram. Falaram: não queremos a igreja aqui. Nós não vamos permitir a igreja aqui. E a gente falou: nós somos uma igreja, vamos ficar no Rio de Janeiro. Falei: e quem é que tira? Eu duvido. É da igreja. Nós adquirimos um terreno lá. Quando eles souberam que nós ainda estamos pagando, né? Em nome de Jesus vai dar certo. Já deu. Mas quando eles souberam que nós estávamos comprando o terreno, eles ficaram doidos. Irmão, eu enfrentei prefeito, deputado, vereador. Nunca fiz tanta reunião com o prefeito. Do nada começou arquiteto, engenheiro, advogado.
GNR, polícia na minha porta. Tinha culto que 3 vezes eles iam. Denúncia de ruído, denúncia de barulho, chegava lá, não tinha. A Defesa Civil, denunciaram a Defesa Civil. A Defesa Civil chegou lá, a mulher falou, olha, não tem nada. Vocês estão tudo certos aqui. O que se passa? A vizinha de igreja é uma benção. Tem vizinha de igreja que a gente fala, Jesus. Se for Saulo, converte, mas se for Jezabel, manda os cachorrinhos, Jesus. Ó, vizinho de igreja. Denunciando, só que eles não conseguiam nos pegar, porque a igreja estava toda insonorizada, porque não pode sair um barulho. Na nossa igreja, se você estivesse na porta, não ouvia o som. No tribunal, a vizinha falou assim, eu não consigo nem falar com o meu... E eu sentada, sem poder reagir. Deus me desconstruiu. Deus sabe, né? Aí, eu não podia ser testemunha, porque eu era representante da igreja. E eu vendo o vizinho falando assim, eu estou dentro de casa e não consigo falar com meu filho, de tanto barulho. Falei, gente, se ela dentro de casa não está conseguindo, imagina os velhinhos dentro da igreja, deve estar com os ouvidos tudo explodindo. Polícia. O último falou, vai fechar. E o obreiro mandou, o último, pastor, a polícia está aí fora. E falou que se não terminar, eles vão entrar na igreja. Está mandando até reforço. Eu falei, Jesus dos crentes. Jesus é bom, viu, irmãos? Deus é fiel. Aí falei lá, nem sei o que eu falei, chamei o obreiro. Falei, assume aí, fui lá fora. Já saí com um decreto na mão, com lei. Falei, ele falou, senhora tem que encerrar. Eu falei, não tem que encerrar, nós vamos invadir, o senhor não pode invadir. Está aqui o decreto, está aqui a lei. É inviolável, é culto. Nós estamos abrigados, nós estamos debaixo da proteção da liberdade religiosa. E se o senhor invadir, eu te denuncio. Aí ele, 2 viaturas na porta da igreja, irmãos. Mas vai ter que parar. Falei, parar nós não vamos. O que se passa? Não pode, não sei o quê. Eu vou fazer o seguinte, ele falou, eu vou multar todo mundo que estiver aqui que não é de Alcochete. Mas eu falei, a lei está aqui. Ele falou assim, se a senhora acha que nós estamos agindo com imprudência, faz a sua advogada impugnar as notificações que nós vamos dar. Sabe o que é você, como pastora, está parada na porta da igreja? 2 viaturas, porque quem não tem medo de polícia é bandido, né? Porque quem está certinho, quem já foi parado em blitz, certo? Ele fala, documento. Mas você está certo. Não é? Você fala, Jesus, me cobre com o teu sangue. Está tudo certo, mas tu tem medo. Aí, 2 viaturas paradas na porta da igreja. E eu sem poder fazer nada. E eles, a senhora é de onde? Alcochete, tá. A senhora é de onde? De Lisboa. Vários visitantes notificados, parados. Todo mundo. Depois a nossa advogada derrubou tudo porque eles estavam ilegais. E depois da operação, conversa vai, gritaria vem, gritaria vai, gritaria vem, todo mundo se acalma. O comandante, o que estava comandando a operação falou assim, é porque você não sabe o que o meu comandante mandou vir fazer. Porque se eu fizesse aquilo que ele falou para eu fazer aqui, você ia ver o que ia acontecer. Mas eu sei que eu estou na ponta, e se der errado, vai sobrar para mim, não é para ele que está lá atrás da mesa não. E eu comigo, que nada. Foi o meu comandante que deu a ordem para parar. Teu comandante é fortinho, mas o meu tem todo o poder dos céus e da terra. Deus nos protege. Nada te toca. A igreja está lá de pé, abençoada, crescendo, prosperando. Depois eu dou meu testemunho completo. Aí a palavra de Deus diz em Ruth, capítulo 4, e termino. O versículo de número 13 e 14, quem está acompanhando, diga amém. Boaz casou-se com Ruth. E ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu. E o Senhor concedeu que ela engravidasse dele. E desse à luz a um filho. As mulheres que antes diziam amargurada, voltou vazia. Agora as mulheres disseram de Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Boaz não desprezou Ruth, a moabita, a estrangeira, que poderia ser rejeitada, inimiga do povo de Deus. Mas quando Deus tem um propósito, querido, até aquele que é rejeitado, e que até deveria ser rejeitado, mas por causa da graça e da misericórdia, ele é integrado no povo de Deus.
Deus, ele é acolhido entre o povo de Deus, ele também é chamado filho. Por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A Ruth começa como estrangeira, viúva, solitária, agora ela é remida. Boaz é o seu remidor, ele é o parente mais próximo e ele assume total responsabilidade sobre ela e sobre a sua sogra, aquela que era desamparada, aquela que era amargurada, aquela que era estrangeira, aquela que tinha perdido tudo, aquela que partiu para um recomeço sem saber o que a esperava. Agora ela é a esposa do patrão, agora ela é a patroa, agora ela é a esposa, agora ela se senta à mesa, agora é ela quem abençoa aqueles que precisam, agora é ela que é honrada por Deus. As mulheres a louvam, dizem: olha, nós estamos felizes por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tu não serás mais desamparada, tu não serás mais desprotegida, tu não serás mais aquela esquecida. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida. Tu serás chamada a protegida, a eleita, a separada, a cuidada, esposa do patrão, noiva do Cordeiro, remida, lavada pelo sangue do teu remidor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que mudou a nossa sorte, aquele que mudou a nossa vida, aquele que mudou a nossa história. Antes rejeitados e agora, pastora, remidos, lavados, comprados. Nós fazemos parte de um povo diferente. Quem entende essa palavra, diga amém. Para alguém que não tinha mais expectativa, agora ela era remida, restaurada, honrada e abundante. O livro começa com morte. O livro começa com morte, com luto. O livro começa com perda. O livro de Ruth começa com uma história de luto. E se essas mulheres tivessem decidido ficar, voltar, desistir, talvez tivesse escrito: Elimeleque morreu, 10 anos depois seus filhos morreram, e 5 anos depois Noemi, sua mãe, morreu, suas esposas, as viúvas, morreram tudo em Moabe. Porque desistiram, voltaram para o seu Deus, ficaram na terra da morte. Mas o livro de Ruth começa com morte e termina com vida. Começa com perda e termina com nascimento. Aleluia. Começa com alguém rejeitada, Ruth, a moabita, mas termina com a mulher honrada, casada com o patrão, e é aquela que é a ascendente do rei mais importante ou mais conhecido da história de Israel, Davi. Está na linhagem de Jesus. Ela aparece lá, Ruth, ascendente de Jesus, porque aquilo que era uma história de dor, de luto, de perda, de vergonha, de humilhação, se transforma numa história de honra. Porque, querido, quem recomeça, confiando na graça, na bondade de Deus: Senhor, eu não sei o que tem para mim, mas só de estar vivo eu já te agradeço. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou recuar. Pode ter certeza, querido, que no final está escrito vitória. Começou com morte, houve tragédia, houve dor, houve perda, mas a restauração, a restituição, a honra, a colheita, Deus vai honrar a tua fé. De estrangeira, desamparada, a ancestral de um rei, há uma linhagem real. Eu quero dizer que é isso que Deus tem. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quero terminar falando isso para você. Não tenha medo de recomeçar. O inimigo tem medo quando alguém se levanta com o dente trincado. Eu posso ter chorado até hoje, mas a partir de hoje não é o luto que vai dominar a minha história. O passado está lá, a gente não pode mudar, mas as sementes que eu vou lançar no presente vão transformar o meu futuro. Eu não vou ficar prostrado, caído, eu vou me levantar. Há mulheres aqui que precisam se levantar dentro da sua casa. Há mulheres aqui que precisam se levantar profissionalmente. Há mulheres aqui que precisam se levantar ministerialmente. Pastora, eu fiquei frustrado, desiludido. Ei! Qual é a marca que tu queres para a tua vida? Qual o legado que tu vais deixar? De morte, de dor, de luto, de desistência. Quem é órfã? Não conhecemos sua história. Quem é órfã? Não sabemos o que ela fez. Mas Ruth falou: eu vou contigo. Começou com lágrima, catando espiga, mas terminou em honra, com filho, com descendência, com linhagem real. Porque
Porque Deus honra aqueles que são fiéis. Quem crê que há um recomeço para a sua vida? Antes de eu orar, porque eu quero terminar orando, levanta as duas mãos para os céus. Não peça nada. Será que tu consegue já começar com gratidão? Deus, eu estou viva. O inimigo pensou que eu ia morrer, mas eu estou viva. O inimigo pensou que eu ia parar, Deus, mas eu estou viva. Malom não está mais comigo, mas eu estou viva. Elimeleque não está mais, mas eu estou viva. Eu não tenho mais o que eu tinha, mas eu estou viva. Será que tu consegues levantar a tua voz? E antes da gente orar, que tu vais vir aqui no altar, será que já tu consegues agradecer e falar: Deus, obrigada, porque eu não morri lá atrás. Obrigada, porque eu não parei lá atrás. Obrigada, porque eu não desisti. E eu olho para trás hoje, eu sei que não foi na minha força, porque se fosse por mim, eu tinha perecido, eu tinha morrido. Mas eu sei que a tua mão me sustentou. Levanta a tua mão, diga palavras de louvor a Deus. Envergonha o diabo, vai. Envergonha ele, levanta, busca um pouquinho de força que ainda resta. Levanta as tuas mãos, vai. Levanta as tuas mãos, olha para o céu, teu remidor. Só vou cantar partezinha de um coro, tá bem? Irmão, termina aqui, ó. Crente é igual matinho de asfalto. Vou repetir. Crente é igual matinho de asfalto. Todo mundo entendeu? Vou repetir. Crente é igual mato de asfalto. Já viu? Passa o trator, arranca. Passa mais um, arranca as pedras. Passa mais um, arranca até, vai até na cratera, lá sei lá da terra. Aí você fala: acabou tudo. Taca um veneno. Aqui não cresce mais. Você fala: morreu. Joga pedra, joga cascalho, joga veneno, joga betume, joga asfalto, betuma de novo, passa rolo compressor. Acabou. Não tem mais, pode ficar. 1 ano depois. Ó. De repente o matinho: olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem escreveu. E o inimigo queira. Eu sei que tem gente que não gosta de cantar essa música, mas ainda bem que Davi falou, né? Senhor, me honra na presença dos meus inimigos. Porque tem gente que fala assim: nossa, está promovendo lê salmos. Eu clamo por vitória. Quem é que clama também? Tem gente que ora e fala: Deus, se o Senhor não quiser me dar vitória, tudo bem, que eu confio na tua vontade. Eu oro, falo: Deus, eu quero vitória. Sobreviver. Sabe o que eu estou falando para você? Tiraram tudo. Faliu. Perdeu. Roubaram tudo. Tiraram até pela raiz, parece, né? Arrancaram! Não se contentaram em arrancar, não. Arrancou, matou, morreu, tirou. Joga pedra. Joga veneno. Joga asfalto. Tá bom? Não. Passa o rolo compressor. Acabou. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Só quem crê, irmão. Pois foi Deus a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. Vai, gente, vai. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Pensou ele. Olha só o que ele fez. Espalhou para tudo. Morreu.
ficou em Moabe. Vira para tua irmã, fala com autoridade para ela. Mas para vergonha dele. Vai de novo, só de raiva. Olha eu aqui. Só de raiva, vai. Ninguém vai te receber. Canta, 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 canta com gosto. Pois foi Deus que escreveu a minha história. Com raiva, com raiva. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Não morreu, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Olha eu aqui. Não morre. Quem quer graça, renovo, para um recomeço, vem aqui diante do altar rapidinho, 5 minutos. Eu quero impor as minhas mãos sobre a tua vida. Porque sabe de uma coisa? Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não é órfão, você é Ruth. A tua história não vai terminar no luto. A tua história não vai terminar na morte. A tua história vai terminar em vida. A tua história vai terminar com colheita. A tua história vai terminar com nascimento. A tua história vai terminar com casamento. A tua história vai terminar com prosperidade. A tua história vai terminar, gerou um rei. A tua história é uma história de honra e não de derrota. A tua história não é uma história de perda. Começou com perda, pastora. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O teu último estado será maior do que o primeiro. Deus tem honra para a tua vida. Não para, não desista, não retroceda. Põe a mão sobre o teu coração. Tem alguém que fala em língua estranha aqui? Tem? Tem povo batizado com o Espírito Santo aqui? Tem? Vamos orar em línguas? Vamos dar uma rajada de língua estranha. Desentule isso aí, vai. Em nome de Jesus, seja renovada agora. Seja fortalecida agora. Tem graça de Deus sobre a tua vida. Pastora, quase morri, mas não morreu. Pastora, quase parei, mas não parou. Pastora, uma decisão errada trouxe tanto prejuízo, mas você está vivo. Recomece, 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 recomece. Recomece, recomece, recomece. Ei, recomeça. Não abra mão da tua chamada. Não abra mão dos teus projetos. Recomece. Manda mais, Deus. Mais. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Não vai parar. Não vai largar essa rede. Não vai largar sua casa. Não vai largar sua família. Não vai parar o seu ministério. Não vai parar a sua chamada. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua graça. O poder que quebra todo jugo, despedaça os milhões. Toda cadeia que prende, seja solta nessa noite. Todo pensamento, Senhor, de desistência, de fracasso, de medo, de insegurança, tira hoje, Deus. Renova, Senhor. Levanta aqui, Senhor, novas empresárias, novas empreendedoras. Levanta, Senhor, novas líderes, mulheres saradas, curadas. Senhor, que a tua filha, que o teu filho, Senhor, que foi forjado nessa luta, saia melhor dessa história. Senhor, transforma em vida aquilo que o diabo tentou matar. Quem mandou largar a rede? Não vai parar. Quem mandou
você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Tem caminho, tem. Quem mandou você parar? O caminho do recomeço é fácil? Não. Mas você está escrevendo a sua história. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Querida irmã, essa palavra não é uma palavra motivacional. Escuta isso. Não é uma palavra motivacional. Uma palavra de efeito motivacional é um momento. Por isso que a gente tem que estar repetindo. Vale a pena. Eu vou vencer. Yes, vitória. Vale a pena. Isso mexe. Alimenta a nossa emoção. Aumenta, né? A nossa energia. Vale a pena. Mas essa não é uma palavra. Eu não preguei o que eu acho. Eu não preguei o meu conceito. Eu não preguei, meu irmão, o que eu acredito. Eu citei a Bíblia. E a Bíblia não é uma palavra motivacional. A Bíblia é uma lei que prevalece. Lei irrevogável. Lei, é uma lei. A lei de Deus, a palavra de Deus, que não pode falhar. Eu não estou falando, acredita, vai dar certo. Não, eu estou dizendo, Deus falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem impedirá? Quem pode anular a palavra daquele que é o Todo-Poderoso? Quem pode revogar um decreto do céu? Eu não estou aqui para fazer você pular. Motivacional, eu gosto disso, tá, irmã? Mas eu estou aqui como profetisa. Eu estou aqui investida de autoridade espiritual para te dizer, querida, não para, recomeça, retoma o rumo da tua vida, levanta a tua cabeça, sacode o pó, marcha na terra. Pastor, é rápido, nem sempre. Pastor, é um pulo, não, é um caminho. Mas vai andando, vai caminhando. Começou com morte, mas vai terminar com vida. Começou desamparada, vai terminar protegida. Começou amargurada, vai terminar agradável. Começou perdida, rejeitada, vai terminar esposa do rei. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda tem vida aí? Existe vida aí, ainda tem vida aí. Tem vida. Quando nós lá na igreja diziam assim, morreu lá. Irmãos, nós enfrentamos coisas que eu só li em livro missionário. Só. Quem conhece um pouco da história da igreja sabe, eu só vi em livros missionários. Teve uma época da minha vida que você não podia dar bom dia. Quando você me dava bom dia, de luta, porque a esperança adiada parece que apodrece os ossos. Parece, não está escrito. Mas e aí, pastora? Não parei, não. Falei, Jesus, estou morrendo, mas não paro. Estou entendendo nada, mas não paro. E aí, pastora? Hoje eu posso contar testemunho. A igreja está crescendo. Nós quase que triplicamos o número de pessoas, mesmo debaixo de luta. Porque quando tu és fiel, Deus honra a tua fidelidade. Não pare, retome a tua história. Começou com morte, mas vai terminar com vida. Ainda que o tronco seja cortado, envelheceu, a raiz apodreceu, eu quero te dizer que hoje as águas do Espírito já jorraram sobre esse lugar. Vai brotar, vai criar rebento, vai germinar, vai dar flor, vai dar fruto. E muitas pessoas ainda vão comer dos frutos bons que você vai dar. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. 7 pessoas, ciclo fechado. 7, quantas pessoas? 7, dá um abraço e profetiza algo de Deus na vida dela. Fala, eu sei que ainda tem vida aí. Vai lá, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências que não quer pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe. Aleluia, ainda tem vida aí. Deus não limita o que eu tem vou vida. Fazer. Eu te garanto que eu fiz pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem, vai. Ainda tem
acontecer. Ainda tem muita glória para ser dada. Ainda tem muita celebração. Ainda tem vida. Ainda tem muito filho para nascer. Ainda tem muito casamento para acontecer. Tem muita colheita ainda. Tem muita coisa boa. Ainda tem muita coisa boa para acontecer. Ainda tem muito milagre para viver. Ainda tem muita alegria. Aleluia. Ainda tem muita coisa boa para acontecer. Existe vida aí.